A polêmica criação do Conselho Nacional de Polícia é o nosso assunto em debate hoje aqui no estúdio. A gente vai conversar com o subprocurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Antônio José Campos Moreira. Bom dia, subprocurador. E em Brasília a gente vai conversar com o relator da proposta de emenda à Constituição, o deputado Marcelo Ortiz. Bom dia, deputado. Bom, a gente começa então... Bom dia, deputado. Vamos começar então. Qual é o propósito dessa proposta de emenda constitucional, deputado? Por que criar esse Conselho Nacional de Polícia e por que não deixar o Ministério Público exercendo a função que tem exercido até aqui de ser uma espécie de um controle externo da polícia? Olha, o que realmente se tem como pretensão é que haja o controle social da polícia. O controle vai ser feito exatamente por um conselho, da mesma maneira que nós temos hoje o conselho para o judiciário, da mesma maneira que nós temos o conselho exatamente para os promotores. E vai ser feita uma verificação para o controle externo da relação do trabalho da polícia. É de uma importância muito grande que isso ocorra, porque há um interesse, há uma impressão inicial de que isto favoreceria a polícia. Não, muito ao contrário. Aqueles que não agirem corretamente terão um julgamento feito pelo Conselho, primordialmente, quando esse Conselho é formado por várias categorias. Quando esse Conselho tem como presidente o tribunal, o presidente do Tribunal Superior. E várias pessoas integram esse Conselho, como delegados, promotor, advogado, pessoas da sociedade, enfim, é uma composição que vai permitir exatamente que se faça uma apreciação da atividade policial a cada momento. Deputado, vamos continuar então essa discussão aqui então no Rio de Janeiro com o doutor Antônio José Campos Moreira. Como é que o senhor vê essa comparação aí do Conselho, esse novo Conselho aí, com o CNJ e também com o Conselho do Ministério Público, visto que uma das alegações do próprio Ministério Público é que deveria ser uma instituição imparcial mesmo, a ONU também faz essa alerta, que também seria contra esse tipo de proposta, porque destaca até, inclusive no relatório, a violência policial, né? Que ainda é muito grande ações, no Brasil, Pois é, mas eu acho que já num primeiro momento deve ficar claro, sobretudo para o telespectador, para o cidadão, que esta proposta de emenda à Constituição, a pretexto de criar um órgão externo de controle da polícia, o denominado Conselho Nacional de Polícia, pretende, penso eu, por via transversa, por via oblíqua, conferir à polícia, às polícias civis e à Polícia Federal, autonomias de que elas hoje não dispõem. Então não há nenhum paralelo, não há nenhuma simetria entre essa proposta de criação do Conselho Nacional de Polícia e os Conselhos Nacionais do Poder Judiciário e do Ministério Público. Falando isso, qual é a função do Ministério Público no controle externo? Que tipo de investigação e que tipo de mas eu acho que averiguação? antes de pontuar o controle externo, propriamente dito, o problema é o seguinte, é que essa proposta, o Conselho seria um órgão de controle. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público surgiram para controlar poderes, para controlar autonomias que a Constituição de 88 conferiu ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Autonomia administrativa, autonomia financeira e autonomia e independência funcional de seus membros. A polícia, as polícias não são autônomas, não são independentes nos termos da Constituição. Né? As polícias estão, por força da Constituição, vinculadas, subordinadas aos governadores de estados. Então, a criação desse conselho, na verdade, entre as atribuições do conselho, está de exercer o controle dessas autonomias que a polícia não tem. A finalidade é dar à polícia, retirá-la da subordinação do governador do estado e dar-lhes poderes, autonomias que são estranhas à própria natureza da atividade policial. Deputado Marcelo Ortiz, eu vou insistir na pergunta. O senhor não teme que a criação do Conselho Nacional de Polícia aumente os casos de impunidade no país? Um colegiado formado, em sua maioria, por delegados de polícia não corre o risco, deputado, de esbarrar no corporativismo? Não, eu não tenho dúvida nenhuma de que não vai esbarrar no cooperativismo. Veja que hoje, apenas citando o fato,
nós tivemos a apreciação do Ministério Público, através do seu conselho, de um de seus membros com problemas que foram apontados aqui em Brasília. E qual foi o resultado final? Resultado que a apreciação desta pessoa que pertence ao Ministério Público foi feita pelo próprio Conselho do Ministério Público. Nada mais correto, nada mais perfeito. E veja que houve uma votação que terminou da ordem de 7-5 e sequer, por tudo que foi exposto, do que a mídia inclusive nos apresenta, ele não foi afastado das funções, havendo a necessidade de uma apreciação mais profunda para que o resultado chegue, afinal, a uma decisão do Conselho de afastamento ou não. E, no máximo, a penalidade que poderia ocorrer seria uma aposentadoria um tanto quanto forçada. Então, da mesma maneira, nós entendemos, e eu estou com o autor, que é o deputado Regis de Oliveira, aliás, é um juiz, todos o conhecem, ele faz esta colocação para que haja uma possibilidade maior, ao contrário do que se pensa, de que seria levado à impunidade, uma apreciação maior do procedimento da polícia. É ao contrário daquilo que está sendo colocado. Agora, o que eu queria deixar muito bem posicionado é que nós temos uma comissão especial. Essa comissão especial vai apreciar todos esses detalhes. Existem deputados que têm o mesmo pensamento do nosso subprocurador. Nós respeitamos, cada qual tem a forma de procedimento e de agir para chegar a um resultado. Mas nós entendemos que a polícia fica sob o jugo do Ministério Público nesse posicionamento e que há uma diferença muito grande entre a apreciação dos fatos que devem ocorrer a cada momento, referentemente a inquéritos que a polícia possa realizar, e que esta polícia fique sempre adstrita, tendo sobre ela o julgo da Promotoria de Justiça. Veja que há uma intenção muito grande, já ocorre isso, dos próprios procuradores, dos promotores, fazerem investigação. Ora, se a promotoria pode fazer uma investigação, nós vamos ficar num posicionamento que o advogado também poderia fazê-lo, para que houvesse uma igualdade de procedimento. Aliás, existem países que assim procedem. A Promotoria de Justiça pode fazer a investigação no caso de um crime e, da mesma forma, a Defensoria pode fazer uma investigação e ambas investigações serão analisadas e terão, em princípio, o mesmo valor. Eu acho que isso vai dar uma liberdade maior. Deputado, pois é, eu queria justamente perguntar o que acha aqui das suas colocações, o subprocurador. Enfim, fica mesmo a polícia sob o julgo do Ministério Público, como colocou o deputado? Não, veja bem, hoje a Constituição atribui ao Ministério Público o controle externo da atividade policial. É preciso distinguir o controle externo da atividade policial do controle da polícia. O controle hierárquico, o controle administrativo é feito pelo Poder Executivo, pelo chefe do Executivo, pelo governador de Estado, que tem um delegatário seu, o secretário de Segurança, para exercer essa tarefa. Ao Ministério Público cabe exercer, basicamente, o controle da legalidade, da eficiência, da investigação criminal. Por quê? Porque o destinatário desta investigação é o Ministério Público. A polícia, o inquérito policial, isso precisa ficar bem claro, não é um fim em si mesmo. O inquérito não serve para absolver ou condenar. O inquérito serve tão somente para subsidiar a atuação do Ministério Público, para que o Ministério Público possa, se for o caso, promover uma ação penal. Então, ainda que haja a supressão do texto constitucional dessa função do Ministério Público, ela é inerente à própria titularidade da ação penal que a Constituição confere ao Ministério Público. Então, há aqui também um desvio de perspectiva. Falar em investigação feita pela Defensoria Pública, isso é um contrassenso. A investigação criminal é feita pelo Estado. É feita por um órgão estatal, pela polícia. E tem como destinatário não o juiz, tem como destinatário o Ministério Público. Isso é próprio do processo penal, de um processo penal democrático, de um processo penal acusatório. A polícia investiga para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa, se for o caso, levar a acusação ao Poder Judiciário. E aí sim, no processo penal, perante o Poder Judiciário, é que as partes, Ministério Público, réu e defesa,
poderão produzir provas. Então, não há essa relação entre o controle externo da atividade policial e uma eventual subordinação hierárquica ou administrativa da polícia ao Ministério Público. Essa relação não existe. A polícia está vinculada ao Poder Executivo, é um órgão do Poder Executivo. Agora, a sua atividade, a atividade de investigação, é feita para o Ministério Público.